Boa noite, pessoal. Começando aqui mais um domingão com a nossa live de papo de leilão. Quem aí está preparado para o nosso assunto de hoje? Vamos esperar o pessoal chegando aqui, ó. O Thiago Elias já está na área, nosso primeirão da noite. Deixa eu ir ajustando aqui as coisas enquanto a galera vai entrando aqui. Ó, Ricardo está aqui, Mestre João Dacier está aqui na área. Nosso doutor Eduardo Menezes está aqui. Gente, hoje o assunto é denso, o negócio é legal, é aquela história que todo mundo fala assim, vamos fazer. Hoje eu vou explicar o como. Ó o Alan aqui, boa noite, Alan. Os tubarões já estão chegando aqui em peso, ó. Então a galera está sempre aqui presente, porque nossa live de domingo é imperdível. A Kátia está aqui, nossa tubarão também, o Tacílio. Boa noite, Tacílio. Ó, o Araújo aqui, nosso Joara. E aí, ó, o Márcio está aqui na área também. Vamos pegar aqui, a Andréia Vegas está aqui na área também, nossa tubarão. Ó, o seu Fernando Coco está aqui na área. Marco Bittencourt, vamos lá, galera. O Joselito, o Ivan Borges está aqui também, direto lá do exterior. Gente, vamos começando essa live aqui. Vamos mandando o aviãozinho, clicando aqui no coraçãozinho, esquentando esse negócio aqui para a gente trazer a galera. Por quê? Porque eu vou começar a contar aqui hoje para vocês toda a história desse post que colocou lá, acho que na quinta-feira, se eu não me engano, e o post deu uma repercussão danada, todo mundo curioso, querendo saber como é que foi isso, como é que foi aquilo. Então falou, bom, vamos pegar esse domingão aqui para nós esclarecer isso. E é legal, porque com certeza vocês vão conseguir reproduzir isso daqui também, tá? Então se preparem aí, porque quando vocês menos esperar, vocês vão estar fazendo a mesma coisa. Com jeitinho, tá claro, lógico. Aqui, doutora Alipe e a doutora Thaís está aqui na área, nossos tubarões, a Mari Paula também. Então, pessoal, vai chamando a galera aí pra gente começar isso aqui, tá? Enquanto isso, deixa eu só abrir isso daqui para me enxergar melhor aqui na tela grande. Então, vamos lá. Enquanto isso, eu quero que vocês coloquem aqui para mim nos comentários de qual cidade vocês estão falando. Por quê? Porque esse caso de hoje aconteceu numa cidade aqui do interior de São Paulo. E eu quero saber se tem alguém de lá. Então vamos lá, gente. Coloquem aqui nos comentários para mim qual cidade vocês estão falando. De onde vocês são? Vamos pegar aqui hoje nosso mapa geográfico aqui da nossa audiência. Beleza? E aí, já vai colocando. Bom, São Paulo, Palhoça, aqui ó, Rio de Janeiro. Ó, a Carol tá chegando aqui na área também. A Luciana aqui de São José dos Campos. Nem precisa escrever, tá, Lu? Já sei de onde você é. Ó, o Marco aqui é de Campinas. Tá longe um pouquinho. O João Neto é lá de Fortaleza, que eu já sei. A Kátia aqui de São Paulo. A Kathleen é aqui da Grande Jacareí. O Ronaldo Matias, nosso tubarão, é lá de São Paulo. Carol é do Rio. É isso aí, gente. Ó, a Mari tá aqui na área. O Fernando aqui, ó, lá de Araguari. Nosso Fernando aqui da turma 36, nosso tubarão. A Kelly é de São Paulo. O Igor é de Recife. É, gente, ó, a gente pega todos os cantos do Brasil aqui. Essa semana foi até engraçado, ele mandou para mim, aqui é a casa que eu tô tomando posse, falou o nome de uma cidade que é impronunciável. Tucututuripá, sei lá onde que era. Eu falei, caramba, ô Eli, puxa vida, é isso aí, a gente não tem barreira geográfica, vai ganhar dinheiro onde quer que seja. Né, ó, a doutora Valéria Sala tá aqui na área, uma boa noite, pessoal. Vamos esperar aquecer as turbinas aqui, ó, 8h04, vamos lá, cadê a galera? Pra gente já começar a história. Por quê? Porque depois que começar, gente, quem chegar depois tá perdendo, não vai ter jeito, não tem como rebobinar a fita, né? Vamos começar assim. Ah, o João Dacier, de Vila Velha e agora Belo Horizontino. Ó, o Rodrigo Arruda, nosso tubarão tá aqui na área, a Esther tá aqui também, é de São Paulo. É, gente, ó, eu não vou contar, tá aqui, chegou aqui também, quem que entrou aqui, ó lá, nossa Smart Leilões, quem será que é dos três, né? A gente nunca consegue adivinhar. Pierre, Pedro, Renan. Inclusive, vamos justificar aqui hoje a ausência do Renan aqui. O Renan tá viajando, tá com a mini férias, foi passear ali, curtir um pouquinho o bus. Hoje tá lá jogando truco com o Pierre agora à noite lá. Não, deixa aqui que eu vou contar uma historinha para eles hoje. E, gente, vou trazer para vocês técnica de desocupação. Sabe o que é isso? É aquele medo maior que todo mundo tem, olha lá. É o Renan que tá aqui na área, gente. Aí ele falou assim, não, faz a live aí. Mas ele vem. Quer entrar, Renan? Fala, levanta a mão aí que nós já vem para cá. Ó,
O Olavo tá aqui também na área, nosso Eduardo Delícia também tá aqui, falando ao vivo hoje aqui para o Brasil. Não vou contar essa história ainda. Então vamos lá, gente, ó. Deixa eu ver quem mais. Vamos ver aqui quais as cidades. Até agora não passou ninguém nem perto dessa cidade, tá? A cidade onde aconteceu esse imóvel, a Linda tá aqui, falou que não ia perder. A cidade onde aconteceu esse caso, ela é no interior de São Paulo. Eu não vou falar a cidade. Não vou falar a cidade. Essa live tem um alcance muito grande. Mas eu vou esperar bater 100 pessoas aqui para a gente começar esse assunto. E detalhe, tá? Gente, é impressionante, porque eu não consigo ficar segurando, não. Eu daqui a pouco estou falando. Ó, o Alipe está querendo fazer conta do Delícia. A Érica Ávila, nossa tubarão, está aqui também. Então vamos lá, o Ramon está aqui também na área. Ramon é nosso braço direito aqui, nosso responsável por todas as mídias que você vê postadas aqui no Instagram, no YouTube. É o nosso capitão da Smart aqui, o nosso cara que cuida de tudo isso daí. Então a Irusca está aqui, boa noite, Irusca. O Tatá também não perde uma, está aqui com a gente. Essa semana foi muito legal, eu fiz uma aula para os assessores da comunidade lá da comunidade de assessores, a maior e melhor comunidade de assessores do Brasil, da Marcela Carrillo. Então o pessoal lá, a gente deu aquela alinhada e essa semana já saiu bastante arrematação, muito dinheiro no bolso deles, muito dinheiro no bolso dos investidores. Por afinal de contas, gente, leilão de imóveis é abundância, a gente transforma as vidas e esse caso que nós vamos falar aqui hoje de desocupação passa muito por isso. É um imóvel, gente, que vai dar quase 400 mil reais de lucro. Quase isso, né? Vai dar ali na beiradinha, quase arredondando para 400. Assim, e uma operação que a gente crê que termina ainda em 2026. Então, é isso, o leilão de imóveis, ele tem muita margem, tem muito dinheiro flutuando por aí e transforma vidas. Então, para quem está aqui namorando essa atividade, ainda pensando em como é que vai fazer, como é que não vai, gente, só vem. É assim que funciona. Tem que começar, tem que fazer e... Vamos lá, vou começar aqui trazendo para vocês, ó. Ainda não batemos 100, hein? Então vou começar essa história do mesmo jeito. Deixa eu ver aqui, ó. A Lili tá aqui, boa noite, Lili, minha querida. Deixa eu pegar aqui, ó. A Lídia, insider de BH. A Betina chegou aqui. A Betina, um beijo. Saudade de você. Então vamos lá, ó. Vou começar essa história, tá bom, gente? Quem chegou, chegou. Quem chegou aqui, vocês vão ser privilegiados, porque vocês vão pegar desde o começo. Depois a galera vai chegar aqui atrasada. Vai chegar aqui 8h10, 8h15, 8h30 e vai falar, como assim? Mas o que aconteceu ali? Pois é, perdeu o começo do capítulo, depois vai ter que ver a live lá, né? Se ficar gravada, porque eu não sei se eu vou conseguir salvar aqui depois. Galera, então vou começar contando para vocês como surgiu primeiro, o começo, né? A viabilidade, a análise, por que a gente arrematou e como a gente arrematou esse imóvel, tá bom? Deixa eu só molhar a garganta aqui. Ó, para começar, tem uma figura aqui que é o polo principal aqui, que você vai olhar aqui, acabou de comentar, ó. Depois não pode reclamar. Sabe quem é esse cara? Dr. Marco Antônio Santos, nosso doutor médico cirurgião. E o que aconteceu? Ele falou assim, cara, eu vou fazer esse negócio de leilão. Imagina vocês, ele é novo ainda, um rapaz novo, imagina. Eu já tô aqui velho, cabelo branco, barba branca. Mas ele não, ele tá lá, começando agora. E quem dera eu tivesse começado nos leilões quando eu tivesse a idade dele, né? Ele tá lá e começou. E qual foi o primeiro ponto o primeiro passo, assim, para a transformação de vida? Ele falou, cara, eu vou entrar nesses tubarões aí, eu vou entrar nesse programa e eu quero entender como é que é isso daí. E assim foi. Dr. Marco Antônio se inscreveu, entrou no programa, isso foi ali no começo de dezembro. Então, olha, gente, nós estamos agora no começo de março. Então, faz 3 meses que ele começou no programa, inclusive... Quarta-feira eu bato um papo sempre com um tubarão. E na próxima quarta, quem é o convidado? Dr. Marco Antônio, está aqui na live hoje com a gente. E ele vai contar ali como que, primeiro a gente tinha feito uma chamada de como que em 3 meses ele fez 13 arrematações. Aí ele mandou para mim na quinta, 14. Aí na sexta, 15, quase 16. Então, gente, é desse jeito que a banda toca, né? Então vocês vão conhecer um pouquinho a história do Dr. Marco Antônio na quarta-feira, na minha live às 7 da noite, tá? Aqui nesse bate-canal aqui, vou contar um pouquinho dessa história aí, tá? E aí, gente, vamos começar com essa, né? Começo de dezembro, estava montando mais um dos times ali dos tubarões. Então como funciona? Você se inscreve para o programa, a partir do momento que a gente definiu ali suas expectativas, os seus anseios, a gente fala, bom, vamos traçar a melhor rota para você.
E o primeiro ponto é o quê? Vocês ficam ali num grupo aguardando formação de time. Olha, a hora que a gente formar um time de execução, né, vocês vão ser alocados naquele time e aí a gente começa a trabalhar. Só que quem entra nos tubarões, gente, já tem ali aquela sementinha da ansiedade, aquele negócio de que, cara, eu tenho que fazer esse negócio acontecer. Não vou para lá, não vou para cá, é só esse plano que eu tenho. E foi isso que aconteceu ali com eles. Antes mesmo de montarem o time de execução, o que aconteceu? Lá vem o Dr. Marco e falou, eu tô com essa oportunidade aqui, como é que eu faço? Eu quero analisar com vocês aí, como é que a gente analisa? Falei, manda aqui que a gente já faz isso agora, a gente não tem tempo ruim. E assim a gente fez. Lógico, né? No começo era exatamente assim, né? Você sempre olha para aquelas oportunidades que são o que a gente chama de carne de vaca, aquelas que todo mundo olha, todo mundo enxerga aquelas lá, né? E essas aí naturalmente são concorridas, ela tem um alto índice de concorrência, todo mundo olha, todo mundo participa, todo mundo vê o lucro que está nela e naturalmente os preços disparam, né? Então o que aconteceu ali? Bati o olho, olhei e falei, nessa cidade eu ainda não tive o privilégio de fazer nenhuma operação nessa cidade, mas nosso capitão João Henrique aqui sim. Ô João, e aí, o que você... Não, peraí, já tem toda a operação montada lá. Vamos falar lá com a parceira nossa que eu tenho lá, que é uma corretora, que já vendeu uma casa minha lá. Vamos ver o que ela fala sobre esse imóvel e tal. E aí, ela falou assim, não só conheço o imóvel, como eu conheço efetivamente o imóvel por dentro. Já trabalhei esse imóvel anteriormente e tudo mais. Uma ótima casa, uma excelente localização, um negócio sensacional. E aí, gente, o que aconteceu? Vamos participar? Claro que vamos. Nós e toda a torcida do Flamengo, né? Quer dizer, a torcida do Flamengo ainda é pequena. Vamos colocar aqui toda a torcida do São Paulo, que é a maior do Brasil. Aí, gente, o que aconteceu? Nós fomos participar desse leilão e aí automaticamente a gente estava ali com mais 4, 5 componentes que tinham acabado de entrar nos tubarões, ainda não tínhamos formado o time oficial, então a gente estávamos ali como os novatos, o pessoal tinha acabado de começar. E eu falei, não, eu e o João a gente vai com vocês, vamos embora pegar esse negócio junto, a gente faz juntos. E assim foi feito, participamos do leilão. E qual era a questão? Nós tínhamos uma análise ali, falou, segurança nessa casa, porque a gente tinha uma dúvida se essa casa era de 2 quartos ou 3. E ela tinha dito pra gente que essa casa tinha só 2 quartos. E o que a gente já sabe aqui com relação à avaliação? Que imóvel com 2 quartos, ele tem teto, por melhor que seja. E essa casa era lote inteiro, um lote gigante, 200 e quase 300 metros, piscina, muito bem acabada, uma casa que impressiona, né? Mas tínhamos uma informação privilegiada de que essa casa tinha apenas 2 quartos. Aí falou, bom, com 2 quartos, essa casa, o teto de venda dela é baixo, não é 900 mil, 1 milhão, como poderia valer se fosse 3, se fosse uma casa mais bem estruturada. Ela é uma casa diferenciada, é uma casa que segue assim um padrão arquitetônico. Vamos, sabe aqueles arquitetos que inventam moda? Pois é, faz aqueles desenhos, aqueles projetos estranhos ali, que fica muito bonito, mas funcionalmente falando, tem que ter o seu público ali adequado. E assim era esse imóvel, né? Mas assim, descarta de forma alguma, vamos capitalizar e maximizar o juro, o capital, a receita, o lucro que tem nesse imóvel. E assim nós participamos desse leilão. O que aconteceu? O preço explodiu, né? Não só participamos nós com o pessoal que tinha acabado de entrar, como tinha outros times dos tubarões que também estavam participando desse leilão. Qual foi a surpresa? O preço disparou, terminou ali, acho que começou o lance acho que em 300 e poucos mil, então só para poder situar vocês, e terminou ali em 600 e pouco, ou seja, sem nenhuma viabilidade. E aí vocês falam assim, poxa vida, isso acontece muito na minha vida, não é? Então quem daqui que está assistindo a live, que participa efetivamente de leilão e não sofre com isso, o preço dispara e você fala, não, essa pessoa é louca, como é que comprou esse imóvel aí para morar? Deve ser e tal. E o que acontece na maioria das vezes, gente? Na maioria das vezes você assiste aquilo e deixa aquilo passar, né? Ou seja, explodiu o preço, aquilo não passou, tá além, nem cheguei a me posicionar ali, né? E o que eu falo que é posicionar? É uma coisa que a gente já faz diariamente aqui nos tubarões. Então falou, olha, vamos na nossa viabilidade. E a nossa viabilidade ali era 400 mil. Então, no começo, o que a gente fez? Metemos lance lá, 400, 380, 390, 400, até que nós chegamos, acho que foi, se eu não me engano, em 414. Me corrija aqui o Marcos se eu estiver errado. 414 mil. E ali a gente parou. Falei, gente, parou. Ou a gente ganha dinheiro ou a gente não arremata.
né? A gente trabalha aqui no programa dos tubarões de que forma? Margem, volume e liquidez, não tem outro jeito, né? Então, se é para ganhar dinheiro, nós vamos, se é para empatar, para ganhar pouco, a gente nem vai. E aí nós paramos em 414 e o preço explodiu, terminou lá em 600 e pouco. Quando era isso? Começo de dezembro. Aí passou uma semana, tá tudo bem. Passou mais uma semana e 2 dias, é isso aí, ó. Nosso lance foi 460 com 10% de desconto, 414 mil. Mas aí passou uma semana, ok, não aconteceu nada. Passou uma semana mais um dia, nada. Uma semana mais 2 dias, chega uma notícia. O leiloeiro volta e pergunta: olha, você tem interesse nesse imóvel pelo seu lance? Vocês sabiam que isso acontece? Quem aqui já passou por isso? Coloca aqui para mim nos comentários se vocês sabiam que é possível a reclassificação em leilão que não é da Caixa. Em leilão, nesse caso aqui, foi uma arrematação do Bradesco, né? Então, vocês sabiam que isso é possível? Você vai lá, dá o seu lance de 400 e poucos mil, e aí necessariamente o preço explode, e aí daqui a pouco o leiloeiro te chama e fala: você tem interesse em continuar e ficar com esse imóvel pelo preço que você ofertou? Então, quem aqui sabe? Deixa eu ver como é que está aqui o nível de conhecimento da nossa galera aqui. Tá? O Vinícius sabe, o Daniel sabe, tá? Isso aqui já não aconteceu comigo, não foi nenhuma nem 2 vezes não, foram várias. Aí, ó, só pego pelo menor lance ofertado, o Augusto tá aqui, o nosso Araújo ok, aí ó, a galera tá toda ciente, por quê? Todo mundo aqui é esmartano, né, gente? A maioria aqui é esmartano. Quem não é, vai falar assim: puxa vida, hein? Pois é, gente, nós compramos imóveis desse jeito. Tá? Então, não tem aquele papinho de que, olha, veja isso aqui. Não. É compra e venda, é foco, é olhar aquilo que importa, né? Olha lá, o Jonathan falando: levamos a Guaraína, mas semana passada sim, exatamente. Né? Ó, já pegamos 3 também. É assim que funciona, tá, gente? Então, nós conseguimos comprar a casa que nós queríamos. Isso era a véspera ali do Natal. Pouquinho antes ali, um pouquinho depois do dia 20 de dezembro. E aí vem a história. Agora começa a história. Gente, ok, o banco falou: eu vendo para vocês. Manda lá o recibo, a gente faz o pagamento. E agora, qual que é o próximo passo? Desocupação. E aí eu pergunto para vocês, vamos lá, qual seria a primeira providência que vocês fariam, né? Vamos colocar aqui nos comentários para mim. Ó, você comprou do Bradesco, pagou o leiloeiro, pagou o banco, tá lá aguardando a escritura. O que você faz imediatamente agora? Fica quieto, manda notificação? Qual é a providência que você, arrematante, faria nesse exato momento? Deixa eu ver aqui como é que tá aqui, ó. A Valéria: sim, se houve desistência, qualquer problema de documentação. Às vezes nem é documentação, né, Valéria? Às vezes também pode ser o próprio ocupante inflando ali. A gente nunca vai saber o que aconteceu, mas é assim que funciona. Então, olha lá, o Alan colocando: contato com o mutuário, ver quem está ocupando, diligência, o Augusto, descobrir quem está no imóvel, o Gustavo está aqui falando, a Lúcia Lopes: registro, o Igor: registrar, aí a Carol: espero a escritura, fico quieto até o registro, diligencio para ver se o imóvel está realmente ocupado, aguardo o registro, centro judicial, aguardo o registro, pelo valor do imóvel espero a prenotação. Aqui o Aquino: identificar o ocupante. Olha, gente, é bem legal. O Ricardo: prenotar. Aqui, ó, tentar desocupar. A Valéria. A Maris: registro. O William Gripe: registro. Aqui, ó, ver quem é efetivamente o ocupante. O João Neto. Gente, é legal trazer isso para vocês. Por quê? Porque isso ainda é uma polêmica. Na verdade não é polêmica, né? Por quê? Porque não existe regra. Não é nada escrito em pedra, não é uma coisa que você vai olhar no manual e tem que seguir desse jeito. Isso aí é muito natural de cada situação. Mas nesse caso aqui específico, o que vocês sabem? Vocês já sabem o valor, vocês já sabem que a casa é uma casa de médio padrão, com piscina, uma fachada bonita, uma casa imponente, né? E a Linda falando: passava na frente, se estivesse desocupada, metia o pé na porta. Tá, se estivesse desocupada. Olha lá, o Fernando falando: eu gosto de esperar o registro. É isso aí, gente. Então, como eu disse, não existe regra, mas você tem que, dentro das informações que você tem, buscar a melhor alternativa, a melhor forma que você vai agir com relação a isso. E aí é que entra a questão.
Mas como é que eu vou saber? Quais as informações que eu tenho? Alguém aqui sabe? Pois é, nós tínhamos ali o contato da corretora, que já conhecia o imóvel, mas não sabe de quem é atualmente e tudo mais, né? Então, o que acontece? Primeiro ponto, diligência. Exatamente com relação a isso. Eu preciso contatar o ocupante. E eu falo para vocês, embora eu disse aqui que não tem regra, para mim só tem uma, né? Eu não fico mandando papelzinho. Vamos mandar uma notificação lá. Não, eu não faço isso. Por quê? Porque eu entendo que isso não é eficaz, né? Eu preciso necessariamente, se a minha abordagem é desocupar, eu primeiro preciso saber se existe a possibilidade de negociar a desocupação amigável, né? É por aí que funciona. E qual é o momento de eu fazer isso? Por quê? Porque nesse caso é uma casa de médio para alto padrão. Tinha algum tipo de processo contra o banco? Não tinha, né? O cara, se eu entrar em contato com ele, ele pode ir lá, entrar com ação, pedir o bloqueio da matrícula? Claro que pode, direito de ação dele, ele pode fazer um monte de opções nesse sentido, mas eu não posso ficar inerte esperando as coisas acontecerem. Eu preciso necessariamente entender qual é a realidade fática daquele imóvel, naquele momento, certo? E assim foi feito. Então nós pegamos um correspondente, um parceiro lá, falou, olha, fica lá, passa no imóvel dia sim, dia não, dia de manhã, de tarde, de noite, até você conseguir contato com alguém que esteja no imóvel, para que ele entre em contato comigo, certo? Mas você já fez escritura? Não, não fiz escritura. Você já registrou, já prenotou? Não prenotei. Então o que eu quero saber? Eu quero saber qual é a realidade fática. Eu não quero negociar a desocupação. Eu quero saber o que está acontecendo naquele imóvel, né? E aí, o que acontece? O que eu preciso fazer? Eu preciso entrar em contato com ele. Mas como é que faz isso? Vou dizer aqui agora. Nesse caso, foi lá e começou a olhar o imóvel. Começamos a vigiar a rotina daquele imóvel. E o que acontecia, gente? Aquele imóvel aparentemente não tinha movimentação nenhuma. Não entrava, não saía, tinha caráter de abandono, né? Mas tinha um cachorro, né? E assim, cadê o cara? Não aparece ninguém. Será que tem alguém lá? Eu acho que essa casa está desocupada. E aí, a gente mete o pé na porta, como diz a Linda aqui? Vamos entrar? Vamos não entrar? O que a gente vai fazer? Primeiro eu preciso saber qual é a realidade fática daquele imóvel. Então não é porque eu acho que ele está desocupado que eu vou lá e entrar na casa, né? Até porque eu ainda não tenho escritura, eu ainda não tenho registro. Vocês lembram disso, né? Exatamente o Ricardo falando aqui, stalkeando o imóvel. Isso aí. Ô Marcos, você para de ficar dando spoiler aqui. Aí, exatamente, o Capitão Alex descobriu. Aí a gente foi lá, começou com rodou daqui, rodou dali, até que descobrimos quem é que estava no imóvel, né? Entramos em contato com o cara, e aí eu falei, tá aqui o telefone do Dr. Fernando. Quem é o Dr. Fernando? É o advogado do proprietário do imóvel. Essa foi a única informação que deu para o cara. E aí o cara liga, né? O cara me liga, tudo bem, o senhor é o Fernando? Sou o Fernando. Ok, então eu recebi lá olha só para vocês verem, gente, o contexto todo do negócio. Eu recebi lá uma mensagem que era para mim entrar em contato com você sobre a questão da casa. O que está acontecendo aqui? Essa casa é minha, eu comprei essa casa, né? Não entendi essa história de proprietário, o que está acontecendo? Então o cara foi com esse patamar, né? Aí eu falei assim, não, essa casa estava num leilão, não sei se o senhor sabe. Não, eu vi esse negócio de leilão, isso aí é safadeza do cara que me vendeu a casa. Ele não podia ter alienado a casa e ele alienou, e não sei o que. Então olha só, o que eu já coletei de informações com base numa conversa, de que ele era um terceiro, que negociou diretamente com o proprietário, o ex-mutuário, né, o imóvel, e aí assim ele estava revoltado com a situação. Olha, até então nada demais, tá tudo certo, né? Mas qual era a questão? Aí o cara disse, inclusive eu gastei nessa casa mais de 300 mil reais, gastei marmoraria aqui a rodo, marcenaria também, e não sei o que, eu que gastei nessa casa. Então não tem essa não, que papo é esse de você ser proprietário? Ou seja, o cara veio com essa conversa, e aí ele foi e deu uma informação mais importante ainda, tá? Ele foi e se falou o seguinte, e detalhe, tá? É bom que vocês saibam com quem vocês estão falando. Acendeu o alarminho. E com quem que vocês estão falando? Eu falei, ô doutor. Não falei doutor, o seu Eduardo. Eu já falei até o nome do rapaz aqui, mas vamos colocar outro. Seu Antônio. Continua sem áudio. Puxa vida, hein, gente?
Não, é aqui, porque entrou uma ligação bem na hora, sabe? Esses telemarketing da vida. Voltou? Voltou? Ah, que maravilha aí, ó. Ufa! Tá resolvido então. Ô, gente, me desculpa, tá? Então vamos lá. Galera, deixa eu voltar aqui onde a gente estava então. O que aconteceu? No meio da conversa com o cara, então eu disse para ele exatamente o seguinte. Falei para ele, olha... ele falou, né? Recapitulando aqui, ele disse assim: você sabe com quem você está falando? Pois é, não vai ficar assim. Não é simples assim que vocês vão achar que vai tomar minha casa. E aí naquela hora acendeu a sirene ali. Eu pensei que na mesma hora, o que eu respondi para ele? Falei: ô, seu Antônio, deixa eu explicar uma coisa para o senhor. Meu contato é exatamente para a gente tomar qual providência, né? A gente vai adotar nesse sentido. Então eu vou dizer para o senhor o seguinte: o meu cliente acabou, né, de aceitar a proposta do banco, mas ele ainda não pagou, ele ainda não efetivou o pagamento para o banco. Então, sendo assim, da forma como o senhor está me contando, eu vou querer tranquilizar o senhor, vou dizer ao senhor o seguinte: o senhor fique sossegado que o meu cliente está tirando o time de campo, tá? Então, senhor, eu agradeço o senhor aí pela atenção, obrigado por ter me ligado, muito mais pelo esclarecimento, mas estamos desistindo por aqui, tá? Vou orientá-lo a não continuar com esse negócio, e aí o senhor fique tranquilo aí, tá bom? Beleza? Tudo bem pro senhor? Então tá bom, então. Beleza, não, ok, maravilha. E assim foi, gente. O que aconteceu? Nós já tínhamos pago, né? A gente estava ali em fase de escritura e terminou a ligação. Imediatamente eu já fui no grupo e falei: galera, acelera essa escritura, acelera esse registro para nós. Por quê? Alguém aqui arrisca? Sabe por que aconteceu isso? Porque o ponto é o seguinte: quem é essa pessoa? Olha só para vocês verem de posse da informação, o que vocês vão tomar de atitude, que tipo qual leque de possibilidades que se abrem para a gente poder agir, tá? Então o que acontece? Nesse caso, o primeiro ponto foi: tranquilizei ele, falei: olha, encerrou o assunto, daqui para frente não é mais comigo, não é mais com o meu cliente, a casa continua sendo sua, estamos tirando o time de campo, ok? Ok. Se eu tivesse mandado uma notificação para o cara, o que ia acontecer? Primeiro, o tempo, aí talvez o cara nem volte atrás, talvez ele nem ligue, ou seja, não teria a mesma eficácia, nem o mesmo jeito. Eu tranquilizei o cara, mas daí a gente já tinha o quê? Já tinha o telefone dele, e com base no telefone a gente consegue levantar quem é, o que acontece, o que não acontece, e assim foi, tá? Com base nessas pesquisas cadastrais, o número de telefone e tudo mais, nós descobrimos lá toda a ficha do nosso ocupante, seu Antônio, tá? Então tinha sim ficha policial, alguns crimes, algum indiciamento, ou seja, o cara era bem figurinha carimbada, tá? E o que aconteceu? Corremos com o registro, e lá saiu o nosso registro bem no comecinho de janeiro. Começo de janeiro, a matrícula registrada. Bom, uma vez que agora nós somos proprietários registrais do imóvel, o que a gente pode fazer? Né? Então, o que eu sabia? Eu sabia que dentro do imóvel já tinha uma marmoraria nova, tinha uma marcenaria nova, que o cara estava ocupando aquele imóvel e disse que tinha gasto mais de 300 mil reais ali naquela situação toda. Então, ele foi naquela situação ali. Então, ali, ó, o Ricardo falando assim: quanto tempo entre a ligação e o registro? Basicamente uns 15 dias, não demorou mais do que isso não, porque a gente acelerou mesmo, a gente já pegou o nosso tabelião parceiro, que corta qualquer tipo de prazo ali, já assina no dia seguinte, depois a gente já foi para o registro, né, já correu com isso, e rapidinho saiu ali. Então o que aconteceu? Saiu o registro, agora a gente vai para o segundo passo. Vou entrar com emissão na posse, esperar o juiz dar uma liminar, dar um prazo de 60 dias e apurrinhar mais um pouco e tratar com essa pessoa nesse sentido. Para quê? Poderia fazer? Claro que poderia. A emissão na posse ali é o remédio jurídico e adequado para qualquer arrematante. Mas todo mundo que está aqui nessa live sabe que a verdade universal, aqui nos Tubarões nós não somos quaisquer arrematantes, né? Nós não somos a grande maioria, aqui a gente se diferencia. E assim a gente fez. Eu tracei o objetivo com eles atrás, ainda na semana do Natal. Falei: gente, assim que sair o registro, a gente vai tomar essa casa. Né? Vamos deixar ele ir atrás dos direitos que ele entende que deve. Né? Pô, mas o cara é perigoso, o cara é isso, o cara é aquilo. Não, peraí. Claro que ele é, mas aí tem muita gente que tem medo de arrematar à distância. E essa é uma das maiores vantagens que tem da gente arrematar à distância. Exatamente por isso.
né? Então, nesse caso, o que aconteceu? Traçamos o objetivo e o plano de fazer o seguinte, olha, não tem negociação. O cara começou com 300 mil, né? Falando que gastou 300 mil. Então, como é que eu vou negociar com esse cara? Lembra que eu falei sobre a questão da nossa margem nessa operação? Nós arrematamos com 414, pagamos ali mais 23 ali de leiloeiro, pagamos mais o registro, escritura, ITBI, o nosso custo total ali ficou 450 e poucos mil, alguma coisa nesse sentido. Né? Como é que eu ia pagar 50 mil, 70 mil para esse cara que nem sei quem é? Entendeu? Ou seja, o meu teto, o meu custo de aquisição ia lá para cima. Né? Não faz muito sentido, não. Até mesmo porque, quando você vai negociar uma desocupação amigável, você depende imediatamente da vontade da pessoa que está lá. Você depende de convencê-la de qual é a diferença, de qual é o preço, que o que você está propondo para ele é uma boa proposta. E isso, muitas das vezes, é uma tarefa árdua, né? Uma tarefa quase impossível. Enfim, o que a gente tomou de decisão? Olha, não vamos negociar, a gente vai tomar posse desse imóvel. Mas, para fazer isso, tem jeito, né? Não é chega lá e vou fazer e acabou. A gente vai fazer, né? Como? Então, a gente fez o quê? Novamente, a gente começou a buscar os nossos apoios. Olha, então, a primeira coisa que eu preciso, tá a postos, uma empresa de segurança que segure a onda. O que é segurar a onda? Que vai defender a minha posse. A partir do momento que eu entrei no imóvel, eu vou ter que defender a minha posse, ou seja, eu vou impedir qualquer pessoa de adentrar aquele imóvel. Lá ele não entra mais, certo? Então eu tenho que ter essa carta na manga, eu tenho que ter essa ferramenta. Então, primeiro ponto, vamos desenvolver essa parceria. Então lá, quem é que tem lá? Vamos ver, conversa com um, conversa com outro, achamos uma pessoa. Então, para quem já segue a gente há mais tempo aqui, já sabe que às vezes isso também não funciona. Vou relembrar vocês aqui. Teve um apartamento que a gente arrematou na Barra Funda, em São Paulo, que a gente colocou lá um policial, ele era até conhecido até de uma mentorada nossa, de uma Tubarão, e a gente colocou um policial dentro do apartamento. Por quê? Porque o cara que perdeu, ele morava no mesmo condomínio, numa segunda torre. Então ele mantinha esse apartamento fechado e morava no outro. Quando nós invadimos o apartamento, ele foi lá e botamos um policial lá dentro. Ele foi lá e tirou o policial de lá. E aí, qual que é o ponto? O que é tirar o policial de lá? É dizer, olha, aqui você não vai ficar. Próxima providência. E todo mundo para a delegacia, certo? Vou ficar aqui sim, vamos para a delegacia, lá o delegado se vira. E aí, qual era o problema? O que a gente colocou lá dentro, o rapaz exercia a função de policial militar. E policial militar, na hora ele falou assim, não, para a delegacia eu não posso ir, senão daqui a pouco eu não posso estar fazendo esse tipo de serviço aqui, porque é contra o regulamento deles lá, ele ia responder PED, esse tipo de coisa. E aí, no final das contas, o que o cara fez? Ele falou, não, essa encrenca aí eu não vou segurar. E ele foi embora e o cara tomou o apartamento de novo. Aí eu tive que entrar com missão na posse e tudo mais, porque não ia continuar com essa briguinha, né? Então, ou seja, a gente tem que entender que defender a posse é defender a posse, né? É você estar preparado para aqui você não entra, e se você forçar, querer entrar, nós vamos para a delegacia e lá a gente vai lavrar um boletim de ocorrência e resguardar o direito de propriedade aqui do proprietário, que no caso é o arrematante, certo? Então o que acontece? A gente precisava dessa força, né, desse braço ali, e nós conseguimos desenvolver, né? Um dos nossos tubarões aí, ele é capitão, inclusive, né, que foi o que o Marco falou aqui, e aí contato aqui, contato ali, e o pessoal, deixa que a gente resolve aqui. E detalhe, eu moro nesse bairro e eu conheço essa figura. Essa figura aí não é flor que se cheire não, e ele já está meio manjado aqui, tem muita gente atrás dele, inclusive a informação que a gente teve recente é que ele nem aqui não estava, que ele estava para o Guarujá. Então a conversa começou a mudar, sabe? Então o que aconteceu? Feedback oficial é de que o cara nem da cidade não estava. Quem estava no imóvel, e a gente começou a monitorar o imóvel dia e noite, entrava uma senhora, tinha um carro lá, né? Então tinha alguém morando lá. E o primeiro ponto que a gente queria esclarecer era exatamente esse. O imóvel, ele está sendo acampado ou ele está sendo efetivamente alguém residindo nele? Qual que é a diferença, gente? Quando você coloca alguém para dormir no imóvel, então vai lá e leva só a escova de dente, alguma coisinha nesse sentido, ou quando tem alguém que efetivamente mora lá, né? Então são coisas distintas. Isso aí é muito importante a gente saber. E quando a gente vai invadir uma propriedade, como é o caso, né? Uma propriedade própria,
necessariamente a gente tem que saber. Ô, gente, parou os comentários aqui para mim, para vocês, tá aparecendo normal? Não tá aparecendo aqui para mim os comentários de novo, hein? Aí eu perco toda a minha interação aqui com vocês, né? Carambola, hein? Ó, o Guilherme tá me mandando no WhatsApp aqui. Galera, se vocês puderem, me mandem no WhatsApp qualquer coisa aqui também. A gente vai tentando aqui. Não, apareceu. Tá aparecendo normal. Ah, tá. Melhor. Então vamos lá. Quando é que eu entro no imóvel? Quando eu tenho, sim, todas as informações possíveis da realidade fática, do que está acontecendo ali. Eu tenho que prever, até porque a minha ação gera consequência. Eu tenho que saber o que está acontecendo ali. E aí, necessariamente, o que aconteceu? Nós traçamos essa estratégia. Falou, olha, vamos fazer o seguinte? Então nós já sabemos que lá está uma senhora, o cara não aparece lá. Aí, a nossa força tática de segurança bateu lá de noite, rodou para cá, tentando achar e nada de achar o cara. Até então a informação que nós tínhamos era que o cara estava no Guarujá, tá? E essa informação não se concretizou. Depois a gente foi descobrir que não era verídica. Mas ok, vamos seguir aqui com a novelinha. Aí, gente, o que aconteceu? Definimos o dia. Falou, ó, depois de 2, 3 dias de campanha ali, de campana, a gente falou assim, ó, vamos entrar? Vamos entrar, gente. Então pode ir lá, vocês vão com chaveiro. Combinamos e contratamos o tabelião para poder fazer o quê? A ata notarial. Olha, pela primeira vez na história, né, eu estava usando nas minhas desocupações, na desocupação uma ata notarial. Eu já falei para vocês, isso aí existe, muita gente fala, mas eu nunca usei, tá? Nesse caso específico, a gente combinou com o tabelião, chamou o chaveiro, já estávamos com a equipe de segurança ali, e o detalhe, tá? A equipe de segurança é contratada para ficar ali nos próximos 5 dias, 24 horas, preservando o imóvel ali, para evitar exatamente o confronto, qualquer tipo de coisa que viesse a acontecer. Aí, gente, o que aconteceu? Foi lá o chaveiro, abriu, o tabelião entrou, ok, começou a fazer a vistoria no imóvel. O imóvel estava completo. Para quem viu o post que está ali no meu Instagram, tem lá o vídeo da casa. A casa, um closet cheio de roupa, tudo, a casa montadinha. O que estava desmontado? Os armários, a marcenaria da cozinha, da lavanderia, já estava sem as portas. As portas, gavetas, já estava tudo já entulhado, ou seja, ele já estava desmontando aquilo lá. Olha só para vocês terem uma noção, né? Então, ou seja, estava naquela situação. Entramos, constatamos vídeos, tal, tudo registrado sobre o estado da casa. Então a casa estava muito boa, perfeito. E aí, imediatamente, eu falei, bom, agora, gente, agora é comigo, tá? Então agora, qual é o próximo passo? E aí eu queria trazer esse porquê para vocês, né? Esse como. Por que não? O como. Detalhe, tomei posse, tá? A casa tá cheio de coisas deles. Tá cheio de coisas deles lá, certo? E aí, eu tenho interesse em ficar com as coisas deles? Não tenho. Né? Para quem viu, inclusive, a conversa que eu tive com o cara, que também tá ali no post no Instagram, e agora dá para ter um pouco de contexto. Por quê? Porque a conversa tinha quase 8 minutos. Ali foi feito vários cortes, deu uma sintetizada, né, nesse sentido. Mas, o que acontece? A Lu tá falando, tinha até o cachorrinho. Tinha o cachorrinho também lá, tá, gente? E aí, qual que é o contexto? Eu preciso solucionar a situação. E o que é solucionar a situação? Depois que eu tomei posse, e eu informo para o cara que falou, já tomei posse, tá? Essa casa agora já é minha, lá você não entra mais. E minhas coisas, que foi exatamente o que aconteceu. Eu não quero as coisas dele, muito pelo contrário, eu quero que ele tire as coisas dele de lá. É esse o foco, tá? E aí o que houve? Imediatamente, a partir do momento que a gente terminou, né, a vistoria, que o tabelião saiu de lá, a gente já estava constatado o negócio, aí eu liguei para ele. Veja bem, do mesmo telefone que ele tinha falado comigo, que eu falei assim, meu cliente não quer mais. Meu cliente tirou o time de campo. Agora eu liguei novamente para ele. Tudo bem, seu Antônio? Como vai, senhor? Ok, tudo bem, e aí? Então, eu só estou informando o senhor que, referente à casa, lá daquele endereço tal, acabamos de tomar posse, só que está lotado de coisas do senhor lá, né? Ele, como assim tomou posse? Tomei posse. E aí veio uma grande questão que está lá no post, e aí para quem vê só o post, às vezes não sabe do contexto como um todo, na conversa com ele, o que eu me resguardei? Eu falei, falei para ele, olha,
Por quê? Qual é o foco da situação? Eu preciso que ele te retire as coisas dele, que ele me diga onde quer que leve, alguma coisa nesse sentido. A partir do momento que ele tirou as coisas pessoais dele, o meu problema está sanado. O que ele vai reclamar? Que ele tem direito à posse da casa, que foi esbulhado? Quem é ele? Ele não é proprietário, ele nunca figurou na matrícula, o problema que ele tem, ou o eventual contrato que ele tem é com o ex-mutuário, não é com o banco, não é com o arrematante. Vocês entenderam o contexto dos interesses envolvidos? Então, necessariamente, o que acontece? A gente joga a bucha, joga a responsabilidade pelo pós para ele, né? A gente toma o nosso lado forte da mesa. E foi isso que aconteceu. Na ligação, né, reproduzindo aqui para vocês, seu Antônio, tudo bem? Tomamos posse do imóvel, tá? Como assim? Como assim vocês tomaram posse do imóvel? Gente, não está aparecendo para mim os comentários aqui de novo, tá replicando tudo. E ele, como assim vocês tomaram posse do imóvel? E minhas coisas? Suas coisas são suas, a gente não quer suas coisas, só o senhor me dizer para onde vai. Não, mas eu tô indo lá na casa então. Aí, aquela informação que a gente tinha de que o cara estava no Guarujá, se mostrou deficitária, né? Ou seja, não era verídica. Por quê? Porque o cara, estou indo lá agora. Agora quando? Agora, eu chego lá em 10 minutos. Falei, olha, o cara tá ali na cidade, ele não tá no Guarujá, né? Legal, beleza, então tá, o senhor vai chegar lá, mas lá o senhor não entra mais. Como assim eu não entro? Não, lá o senhor não pode entrar mais, a gente está com equipe de segurança, tá? E o oficial de justiça, aí entra uma história para você dar uma veracidade maior. O oficial de justiça já lavrou a ata de tudo que é do senhor, né? De cada item que o senhor tem, isso está tudo lavrado em ata, né? E aí ele vai juntar no processo, tá? Então o que acontece, gente, nessa situação? O cara, a primeira hipótese, ele não sabe que existe ou não existe uma ação judicial de missão na posse. Ele pressupõe que eu estou falando a verdade, né? E eu nunca minto. Começa por aí. Aí o que aconteceu? Eu fui lá com um tabelião de notas, não fui com o oficial de justiça, né? Mas fizemos a ata notarial. E aí o que aconteceu? O cara, não, mas eu vou ter que pegar minhas coisas então. Ou seja, ele já dá uma alternativa, tá? Ou seja, ele quer retirar as coisas dele. Ótimo, se ele retira as coisas dele, imediatamente o meu problema está solucionado. E aí o que aconteceu? Eu falei, não tem problema nenhum, então o senhor pode ir até lá, tá? Eu vou avisar o pessoal da equipe de segurança que o senhor está autorizado a retirar qualquer coisa pessoal do senhor. Pode ser assim? Tô indo lá agora, daqui a pouco a gente vê. Aí o cara chegou lá, aí bateu lá e falou com o chefe de segurança que me ligou. O cara chegou aqui. Falei, então o senhor pode liberar para ele tudo que for de objetos pessoais. Ou seja, qualquer coisa que for dele aí, o senhor pode liberar. Beleza? Beleza. Aí encosta o cara lá com a caminhonetinha e começa a carregar as roupas, começa a carregar as coisas todas e não sei o que. Nesse meio tempo, no primeiro dia, tá, gente? No primeiro dia, o que ele fez? Imediatamente ele pegou e já tirou também o ar-condicionado. Até o ar-condicionado de um dos quartos ele tirou. E até então a gente não sabia, e a equipe de segurança também deixou passar. E começou a levar as coisas todas e não sei o que. Aí daqui a pouco a gente percebeu, porque a gente começava a pedir os vídeos para a equipe de segurança do que ele estava tirando e tal. A gente falou, opa, o cara está levando tudo mesmo. Não é para ele depenar a casa, pelo contrário, é para ele levar só as coisas pessoais dele. Aí o resto que ele fala que colocou, o mármore, a marcenaria, as cadeiras, a piscina, estava com os vasos bonitos, sabe, os vasos caros. Aí a gente já tinha dentro do grupo os tubarões recém-chegados. Aqueles vasos lá é caro pra caramba, não vamos deixar o cara levar não. E ele enfeita a piscina. Falei, gente, é vaso, tá tudo bem. Mas a gente começou, o meu contato com ele passou a ser muito, como é que eu vou dizer para vocês, corriqueiro, rotineiro, né? Todos os dias eu falava 3, 4 vezes com esse cara. Seu Antônio, ele, eu quero levar os quartos, eu quero levar não sei o que, autoriza lá o cara a me levar. E aí eu falava assim, aí chegou um ponto que eu falei para ele, olha, é o seguinte, os vasos, as cadeiras da piscina, o cooktop ele queria levar, os eletrodomésticos que estavam lá, eu falei, agora vai fazer o seguinte, a partir de agora, tudo mais que o senhor quiser retirar de lá, o senhor precisa me mandar a nota fiscal. Falei isso, gente, agora eu te pergunto, quem tem nota fiscal de alguma coisa? Né? É óbvio que não. Aí nesse meio tempo, o que a gente conseguiu? Com a própria corretora que a gente conhecia lá, a gente conseguiu um anúncio que ela tinha de 1 ano atrás, aonde quase todas as coisas que estavam na casa já estavam naquele anúncio. Ou seja, já eram anteriores a esse cara. Por quê? Porque esse cara me apresentou depois um contrato onde ele comprou do cara, do mutuário,
por 50 mil reais, não lembro lá exatamente quanto foi, e esse contrato não era longo, era de agosto, julho, se eu não me engano, então era 6 meses antes. E aí tínhamos um anúncio com as fotos do imóvel, onde já constava muita coisa que estava ali no imóvel, com mais de um ano. Então, ou seja, não foi ele que colocou, nem era dele essas coisas. Vocês entenderam? Aí a gente teve que engrossar a conversa. Falar, olha, você só vai retirar, estou conversando com o meu cliente aqui, você só vai retirar essas coisas se você apresentar nota. Até porque está tudo colocado em ata e isso daí o juiz vai ver, né? Então eu preciso necessariamente que o senhor me apresente as notas fiscais, isso daí. Se é seu, o senhor vai levar. Mas o senhor precisa me apresentar as notas. Entendeu? Aí eu comecei a dar uma apertada no calo do cara. E aí o cara começou. Vamos começar aqui, papo reto? Eu já estou sabendo que não teve oficial de justiça nenhum. Quem veio aqui foi o fulano do cartório. E não sei o quê. E o cara da segurança aqui, eu conheço ele, o cara da polícia aqui, você fica mandando camburão aqui, passava de noite aqui, e não sei o quê, esse papinho, sabe? Aí eu falei, tá, ok, foi isso. E daí? E daí? Isso não vai mudar nada. Aí ele queria levar o bendito dos vasos, as cadeiras da piscina. E eu falei para ele, olha, vamos fazer o seguinte, o senhor leva a máquina de lavar roupa, que tinha lá, o senhor vai levar isso daí só quando o senhor me trouxer, e ele já tinha levado todas as portas e as gavetas da cozinha, sabe? Da marcenaria, ele tinha levado embora isso daí. Falei, então vamos fazer o seguinte, o senhor vai me devolver a parte da marcenaria que o senhor levou, tá? E aí o senhor vai levar a máquina de lavar, o senhor vai levar os vasos, o senhor vai levar as cadeiras, pode ser? Aí a gente faz essa permuta aí. Vamos combinar desse jeito? Meu cliente fica feliz, o senhor fica feliz. Tá tudo bem com o senhor? E aí ele falou assim, tá bom. Então amanhã eu tô levando isso lá. E nesse meio tempo, gente, o que aconteceu nisso? Isso daí aconteceu num sábado, tá? Só para vocês terem uma noção. Isso se estendeu pelo domingo, se estendeu pela segunda, e na terça foi onde a gente deu esse checkmate, que ele deveria ter voltado com as caixarias e não voltou, tá? Aí o que aconteceu? Ele ligou, tô indo lá pegar. Falei, o senhor já trouxe para mim, pessoal, as coisas dos móveis? Aí ele falou assim, não sei o quê. Eu falei, olha, então vamos fazer o seguinte, vamos encerrar por aqui? O senhor já retirou tudo que o senhor precisava de lá, tudo que é seu o senhor já retirou. A partir de agora, o senhor não retira mais nada, vida que segue. O senhor segue sua vida, meu cliente segue a vida dele, estamos resolvidos por aqui, tá tudo bem? Eu entendo que para o senhor não teve prejuízo e o seu prejuízo o senhor vai resolver com o cara que deixou o senhor entrar nessa casa. Tá tudo bem? O senhor entendeu com relação a isso? Aí ele, tá bom então, tá? Beleza, então tá certo, tá ok. Bom, vida que segue, é isso aí. Então tá bom. Doutor Fernando, muito obrigado, tá, pela condução que o senhor teve aí, ok? É isso mesmo, às vezes dá certo, às vezes não dá. Eu agradeço aí, tá, a sua condição, tá tudo bem. Obrigado então, tá? E assim a gente finalizou qualquer tipo de contato e encerrou a conversa com o senhor Antônio, tomando posse da casa, né, como a gente diz ali, de assalto. Por quê? Porque a gente também tinha ali um contrato de 5 dias com a equipe de segurança que ia vencer no dia seguinte. Então não dava para ficar estendendo tanto assim, tá? Então, gente, deixa eu ver, agora tá voltando aqui os comentários aqui. O Ricardo colocou aqui, que novela. A Linda falou da emissão que ela fez, ela é oficial de justiça, ela fez lá em Santos, foi isso mesmo, eu lembro dessa história, faz um tempinho. Então eu quero saber de vocês aqui o seguinte, contado toda essa história, nós tomamos posse da casa, depois a gente começou a fazer uma reforminha lá, que é ajustar, atualizar um pouco as coisas, nosso custo hoje está sim, olha lá, o Vinícius colocando posse, custo zero, é isso aí. Nós estamos no nosso custo lá hoje mais ou menos uns 520, se eu não me engano, e a gente já colocou essa casa para venda por 950 mil. Tá? Então, dito tudo isso, eu queria saber de vocês aqui agora, se vocês entenderam o como. Aqui, ó, o investimento em leilão está falando aqui. Qual a relação dessa pessoa com o ex-proprietário? Ele era inquilino? Não. Quem é? Qual que é a relação? Isso é uma coisa que pra gente, né, que somos arrematantes, que somos tubarões, a gente já fala, eu não quero saber, quando eu arremato um imóvel, eu não quero saber quem está ocupando. Tá? Aí, o Marco falou, levou os 2 cachorros. Levou no dia seguinte, no mesmo dia. Então, a gente já vai e soluciona isso. Então, eu não preciso saber quem é o ocupante, qual é a relação dele com o imóvel. Nada disso. Por quê? Porque isso não importa. Eu sou o proprietário, consto no registro, então o imóvel é meu. O que tiver de problema lá, eu vou ter que resolver. A questão é, qual é o momento e qual é a melhor forma de resolver cada uma das situações. Vocês entenderam sobre isso? Então, a ideia de trazer aqui hoje para vocês
sobre a desocupação, os métodos de desocupação, é sobre isso, é entender a realidade fática, entender com quem você está conversando, ter um pouco de frieza e resolver a situação. E a situação sempre se resolve com o fim, ou seja, quando o cara não tem mais interesse. A partir do momento que ele tirou as coisas dele ali, ele sabe que ele não pagou pelo imóvel, ele sabe que o imóvel não é dele, né? Então as coisas se encerram, simplesmente assim. Ele chega à conclusão de que fala, putz, não perdi muita coisa, não era minha, eu vou ter que arrumar outro lugar para morar normalmente. Por quê? Porque a casa não é minha, né? Começa por aí. Então, gente, sobre como fazer as coisas, é óbvio, né? Depois de mais de 300 arrematações, sei lá quantas arrematações eu já passei, operações eu já vivenciei, né? Eu já passei por situações assim algumas vezes. Não foi uma nem duas, não, foram várias, né? Que a gente tomou, que a gente agiu dessa forma. E cada uma foi de uma forma diferente. Em São José, já tínhamos a ação de missão na posse. Nesse caso específico, nós nem entramos com a ação, né? Não tinha processo judicial. O que eu tinha? Eu tinha uma matrícula onde provava que eu sou o proprietário e eu estou lidando com alguém que não é ninguém na fila do pão, né? Então, por mais que o cara tivesse ali ficha corrida, criminal, não sei o que, fosse uma pessoa que pode botar medo em um, pode botar medo em outro, não. O que nós estamos discutindo aqui não é a vida dele. O que nós estamos discutindo aqui é esse imóvel, é a posse, porque a propriedade já é minha, a posse desse imóvel, tá? Então a Linda falando do cachorro, ó, não tem regra, é isso aí. O Heraldo falando, é bom senso, um pouquinho de astúcia sobre isso, tá? Então necessariamente você sempre tende a pensar como funciona, né? Como é que você resolve as coisas. Ó, o Ricardo falando, vamos fazer isso em Cuiabá? Eu tô querendo, lá a gente já tem uma ação distribuída, tá? E aí, muitas das vezes, gente, a gente entra com processo judicial e você não tem controle sobre o que vai acontecer no processo judicial, tá? Por quê? Porque você depende do entendimento do juiz, de uma posição, você tem o contraditório, então tem muita coisa. Deixa eu pegar o Daniela falando, ó. Eu tô com uma casa que estava desocupada, tomei posse, a ex-proprietária quis agora que pagasse os móveis. Ocorre que na matrícula do imóvel diz que tinha rouparia, como faz? Primeiro ponto, nada disso tem que ser discutido, tá, Daniela? Nesse seu caso aqui é legal trazer isso, gente, porque ó, eu não tenho, veja bem, é meu imóvel. Ah, ela vai falar o seguinte, eu quero que me pague os móveis. Espera aí, que móveis? Tinha móveis aqui? Prova que tinha. Quem tem que provar? Né? Então, funciona exatamente desse jeito. Aí, o móvel é dela? Cadê a nota fiscal? Vocês entenderam? Então, você inverte as bolas, deixa eles procurarem, né? Vai lá, me processa, faz parte. Né? Então você está disposto a fazer isso? É óbvio que a desocupação amigável, quando você vai lá, e eu sempre oriento, né, os nossos tubarões são especialistas em desocupação amigável. O que você vai fazer? Você compra tempo, você compra solução de problema, você para de bater boca, né? A gente trabalha aqui com muita margem de lucro, né? Então, ou seja, a gente ganha dinheiro nesse universo, a gente não quer ficar lesando o ocupante por causa de 5 mil, de 10 mil, né? Não dá, na cabeça de arrematante, principalmente aqui nos tubarões, já avisa a galera, não dá para você ficar, é 2 mil, 3 mil, 5 mil, não, eu pago o que for, por quê? Para resolver um problema, desde que seja para resolver o problema. Agora não, se é para ficar discutindo isso, discutindo aquilo, se a cortina, o não sei o que, não, gente, não, a gente vai ter que refazer a casa, vai ter que mudar de novo, tá? Então funciona exatamente nesses termos. Umas 3, 4 semanas atrás, o Tatá mesmo, acho que o Alan também tá com ele nessa, eles pegaram uma casa em Campinas e o cara mandou um vídeo, né, no meio da conversa da desocupação, o cara mandou um vídeo, que a gente pede, manda um vídeo para mim ver o que está acontecendo, para mim poder negociar aqui com o meu cliente, ver o que eu consigo te ajudar e tal. E aí o cara mandou um vídeo da casa já toda desmontada, tinha desmontado o corrimão, tinha desmontado tudo, querendo 100 mil reais, né? Ou seja, o que tinha de risco ali? Detalhe, qual foi a orientação total que a gente chegou, a conclusão que a gente chegou ali? Cara, só espera, a hora que não tiver ninguém na casa, toma a casa e defende a posse. Não tem nada lá, nem uma roupa, nem um café, nem nada. Entendeu? Então o que acontece? A casa já está desocupada e o cara querendo dinheiro para desocupar. Uma casa já desocupada. Não faz o menor sentido. A mesma coisa quando tem lá o juiz que dá uma ordem liminar para o cara, diz, são 60 dias que ele tem para desocupar voluntariamente. Isso aconteceu na nossa casa aqui em São José dos Campos, né? Então o cara tinha um prazo de 60 dias para desocupar, ele não desocupou a casa totalmente, mas ele se mudou. Então ele já começou a dormir, a morar em outro lugar.
E a partir do momento que a gente tomou conhecimento dessa informação, a gente foi lá e entrou na casa, né? Faltava ainda quase 30 dias ainda do prazo dele. E aí o cara ficou tiririca. Olha, eu ainda tenho prazo, você não podia ter entrado na casa. Peraí, o que diz a decisão? Você tem o prazo de 60 dias para desocupação voluntária. Se você desocupou antes, você já desocupou. Não tem que esperar aquela data. Eu entro, entendeu? E informo para o juiz que eu já tomei posse. Vocês entenderam? Por quê? Porque tem que entender como funcionam as coisas, o porquê de cada coisa, o que está acontecendo ali. É sobre isso, né? Olha lá, o Arlipe falando da Vila Medeiros. O inquilino saiu, eu entrei. Ex-proprietário me procurou pedindo o valor dos móveis. Mandei cobrar em juízo. É exatamente isso que Tubarão faz, tá? E aí, gente, o que acontece? Você faz necessariamente sobre isso. Você tem que entender. E a pessoa também consegue compreender depois disso. Por quê? Porque qual foi o prejuízo dela? Uma coisa é você chegar e desalojar uma família que não tem onde dormir, que dorme lá, que come lá, que vive naquele imóvel, né? A partir do momento que o cara está ocupando o imóvel e usando como depósito, armazenamento de coisas, ele não está lá, a ocupação é de coisas, tá? Inclusive, essa semana também tivemos aqui uma ação nesse sentido, ingressei com a ação, pedi para o juiz, falei, olha, constata, por quê? Porque a casa está com caráter de abandono, mas está cheio de coisas. Está cheio de coisas. E aí o que aconteceu? O juiz não me deu a ordem de emissão na posse. Aí saiu, conversei com o oficial de justiça, falei para ele, olha, você não vai conseguir intimar ninguém. Por quê? Porque não tem ninguém na casa, o cara está sabendo da situação, né? Mas eu também não posso entrar porque está cheio de coisas, né? E aí nesse caso, por que eu não entrei? Estava cheio de coisas, mas eu não entrei na casa. E aí, qual é a diferença dessa daqui com essa outra que eu estou falando agora para vocês? Quem arrisca dizer? Vamos lá, mesma situação, ó. Então a casa estava com caráter de abandono, cheio de coisas. Você via lá pelo freste do portão que estava cheio de coisas. Por que nessa casa eu não entrei direto, meti o pé lá e arrombei e entrei? E entrei com processo para me poder entrar com ordem judicial. E nessa que eu contei para vocês aqui, do seu Antônio, eu fui lá e tomei de assalto. Quem que sabe? Ó, Augusto falou, ficha policial. Não é isso, Augusto. Não é isso. Não tinha registro. Tinha. Tanto é que eu já entrei com ação de emissão na posse. Sem apoio do juiz. Ó, o valor dos bens. Não. O valor que estava lá, os bens que estavam lá, é tudo porcaria também. Qual é a diferença? Eu vou colocar para vocês, gente. Porque o que acontece? Olha lá. Porque o ex-mutuário tinha a posse e não um terceiro. Também, Paulo. O fato é, eu não tinha conhecimento da realidade fática. Eu não consegui contato com o cara para saber a história, para saber se ele estava se negando a tirar ou não, né? Então, ou seja, se eu não tenho todas as informações, se eu não tenho conhecimento do contexto como um todo, não faz sentido fazer isso. Não tem jeito de continuar seguindo desse jeito, né? Agora, naquele caso eu sabia tudo. Eu sabia que o cara era um invasor, eu sabia o que estava acontecendo, eu sabia com quem eu estava brigando, né? Ou seja, qual é o tamanho da briga que eu estou comprando. Nesse caso específico, o que acontece? Eu não posso simplesmente chegar lá e entrar sem saber o que está acontecendo. Então eu distribuo uma ação, mas a ação, aí que entra essa questão, a parte técnica, juridicamente falando, tá? De uma ação de emissão na posse. Qual é o objetivo dessa ação? O objetivo dessa ação é a emissão na posse, tá? Ou seja, tomar posse daquele imóvel que me pertence. Então necessariamente eu explico para o juiz que fala, olha, o imóvel está com caráter de abandono. O senhor libera para mim, por oficial de justiça, constatar, e se ele constatar que não mora ninguém lá, já me emitir na posse? O juiz foi e falou o quê? Não. Primeiro ele vai lá e intima. Se o oficial de justiça constatar que não tem ninguém, aí volte concluso para mim decidir. Olha só que juizinho bonzinho. E aí o que aconteceu? Bateu lá o oficial de justiça, eu falei assim, ó, contato com ele. O senhor não vai conseguir intimar ninguém. Mas o juiz já falou que a emissão na posse é só depois que ele foi intimado. Olha só. Aí eu falei assim, então, eu entendi que o juiz falou isso, mas o senhor compreende comigo que o senhor não vai conseguir intimar ninguém? Então o que eu preciso? Que constate que o imóvel está vazio, e aí sim, o senhor devolve lá o mandado e eu me resolvo com o juiz. E assim foi feito. Ele mesmo fez uma declaração informando para o juiz que falou com o vizinho, falou com outro vizinho, que passou lá por diversos dias e horários e não encontrou ninguém no imóvel, não sabe da existência de ninguém no imóvel, e aí ele devolveu para o juiz. Aí eu já fui, peticionei em cima e falei, juiz,
E aí, o senhor vai me deixar sem o imóvel por quanto tempo? Aí o juiz falou, espeça-se o mandado de missão na posse. Aí imediatamente saiu o mandado na quinta-feira agora, na sexta-feira, 9 horas da manhã, já estava com o mesmo oficial de justiça abrindo a casa, entrando, tomando posse. E por sinal, nesse caso específico, Mariel está aqui, Mariel que foi lá tomar posse pra gente, uma das vizinhas da esquina lá, já foi lá, já ajudou, a piscina estava verde, tinha uma piscina também na casa, verde, com água verde lá, aí a vizinha já foi, já mandou uma proposta e já está quase fechado o negócio, vendeu no dia da posse. Então, mas e as coisas do cara? E as coisas do cara? Tá lá, deixa lá por enquanto, depois a gente vê o que faz. Aí a gente pede para o juiz decretar perdimento, mas para isso precisa da intimação dele. Mas o fato é, o cara, em algum momento, ele vai aparecer lá. E aí ele vai ver que trocou a chave, aí ele vai atrás de falar com alguém, de tentar entender o que aconteceu. Tá? Então são situações que a gente vai tomando decisões de acordo com a realidade fática. Nunca é escrito em pedra, nunca é para seguir manual, nem nada nesse sentido. O Ricardo está falando igualzinho Cotia, só que Cotia a gente ainda mandou para o fiel depositário. Nessa cidade, Ricardo, a diferença é que ela fica em Limeira, e lá em Limeira não tem fiel depositário, ficaria muito caro. Né? Então, nesse caso, o que aconteceu? O oficial de justiça colocou na ata, né, que, olha, só tem coisas sem valor econômico, coisas ali antigas, mas na verdade tinha geladeira, tinha mesa, cadeira, o negócio estava bem até montadinho, sabe? Mas ele anexou tudo lá e deixou a gente de fiel depositário. Aí a gente pede depois o perdimento de bens e tudo mais. Vocês entenderam o diferencial entre as coisas? O quando que a gente pode agir, quando que a gente não pode? E por que é legal de trazer isso aqui para vocês? Porque a gente fala muito sobre essa questão do medo que é para os arrematantes novos, sobre desocupação e tudo mais. E a gente também vê, né, nesse próprio post, onde eu estava com essa conversa com o ocupante, muita gente comentou lá, falou assim, olha, e começaram a falar sobre a questão de desocupação e de tudo mais, e muita gente falou de alguns casos lá, de que, olha, eu tô com um cara que ficou 4 anos lá e ninguém tirou ele, e não sei o que e tal. Então, sabe por quê? Porque não vivencia isso diariamente como nós. Então a gente, como eu falei aqui para vocês, o exemplo do Dr. Marco Antônio que está aqui. O Dr. Marco Antônio em 3 meses já vai para 15, quase 16 arrematações, quase bateu 16, ele falou. 15 arrematações em 3 meses. Então vocês têm noção da quantidade de experiência que isso traz? Então nós temos casa que nós pegamos em Campo Grande, e só eu em Campo Grande, essa daqui do seu Antônio, que eu peguei com ele, tem acho que mais umas 2, né? Acho que uma de Manaus. Então o que acontece? Necessariamente a gente pega imóvel em todo canto do Brasil, não tem barreira geográfica, e a gente passa por experiências que é muito além do que uma pessoa que faz uma arrematação e não consegue tomar posse. Provavelmente por quê? Porque fica pensando ali no R$1.000, R$5.000 a menos, que eu tenho que pagar o advogado, então eu vou pegar o primo do meu primo que acabou de se formar, sabe? Ou então eu vou pegar o cara que já faz direito tributário para mim, entendeu? Não funciona. Emissão na posse, o processo em si, né, a parte jurídica de uma desocupação, ela é um meio para que a gente desocupe. O nosso objetivo a gente nunca pode perder de vista. A gente tem que entender exatamente qual é o meu objetivo ali, o que eu pretendo fazer, né? E aí o processo em si, ele vai ser conduzido para o que eu quero, não para ficar discutindo tese, se vai daqui, se vai dali, não vai, entendeu? Então funciona exatamente desse jeito. Agora a gente está tendo, para vocês terem uma noção, aconteceu em Aparecida de Goiânia, aconteceu no caso da Fabiola, do Danilo, entra com a missão na posse e eu oriento, né, eu ensino isso aqui nos Tubarões. Processo de missão na posse a gente entra contra um ocupante. Mas é um casal. Eu só coloco um. Para quê? Para que o oficial de justiça intime uma pessoa, não 2. Senão ele consegue intimar um, consegue intimar outro e eu perco um tempo danado. Tá? Nesse caso, o que aconteceu nesses casos, né? O ocupante correu lá no processo, contestou a ação, falando, olha, eu tenho ação anulatória, tenho não sei o que e tal. E, detalhe, ficou faltando a formação do polo ativo, do polo passivo aqui, por quê? Porque não incluíram o meu marido na ação. E aí, lá vai o juiz, tem que incluir o marido dela. Por quê? Né? Eu tenho que desocupar o imóvel, eu não estou litigando contra ele. Ele é ocupante? Então eventuais outros ocupantes. Aí você tem que justificar, explicar lá para o juiz, antes que até o juiz seja influenciado por essa ideia, de que, inclusive no contrato de financiamento que eles assinaram,
né? Consta lá que um outorga o outro como procurador. Então, a gente tem meios de poder justificar por A mais B, mas eu tenho que necessariamente entender o que está acontecendo dentro de cada ação. Por quê? Porque a ação, ela serve só para um propósito. Ela não serve para ficar discutindo tese, provar que está certo, que a lei é isso, que a lei é aquilo. Não, ela precisa necessariamente para me tirar o cara de lá, o mais breve possível. A partir do momento que ele desocupou o imóvel, imediatamente seus problemas estão resolvidos. Tá? Então eu tenho um outro caso aqui atípico, depois a gente pode até falar numa outra live, que é a nossa casa de Sorocaba. Sensacional, então era uma casa na frente, mas no fundo a ex-mutuária alugava as duas. Então na frente funcionava um salão de cabeleireiro, no fundo tinha outra inquilina que a gente nem sabia. Entramos com a emissão na posse. Contra quem? Contra a cabeleireira. Aí o que aconteceu? Foi a própria advogada da mutuária defender ela lá e já falar, olha, tem uma inquilina no fundo também que tem que ser intimada. Aí o juiz passou o prazo, o juiz falou assim, ó, mandado de desocupação coercitivo contra a cabeleireira da frente. E a do fundo intima ela para correr o prazo de 60 dias. Olha só, gente, eu consigo desocupar? Não. Né? Por quê? Porque tem uma bendita de uma outra inquilina no fundo que não faz parte do processo e que o juiz, uma das inquilinas, informou no processo que ela existe, ela ainda não faz parte do processo, e aí o juiz fala que é para intimar ela para dar 60 dias. Então isso, o que acontece? Me atrapalha demais no processo. Mas eu vou ficar me atendo ao processo? Não vou. O que eu vou fazer para conseguir intimar essa mulher que some, que sai de manhã e volta de madrugada? Né? O que eu fiz? Alguém arrisca dizer? Vamos lá, vocês entenderam o contexto? Então eu tinha uma casa com duas unidades, uma na frente e uma no fundo. Na frente eu já consegui o mandado de admissão na posse, deu 60 dias, o juiz mandou desocupar. E nesse mesmo mandado, o juiz mandou intimar a ocupante do fundo para dar 60 dias para ela. Ou seja, ia me dar 120 dias ou mais para mim conseguir desocupar o imóvel inteiro. Isso me atende? Não. O que qualquer advogado vai fazer? Vamos agravar para o tribunal, vamos discutir tese, vamos fazer não sei o quê. E o que nós fizemos aqui nos Tubarões? Quem arrisca? Quem arrisca? A gente tirou a cabeleireira, ela saiu, desocupou o imóvel, e aí imediatamente a gente foi lá e metemos um cadeado novo no portão do corredor que ligava para a casa do fundo. Nós trancamos a inquilina para fora. Vocês acreditam nisso? Sabe o que aconteceu? Deixa eu ver aqui, ó. É isso aí, Paulo, é assim mesmo. O Augusto falando, tranca o acesso. Cara, esses tubarões estão tudo assim agora, estão tudo audaciosos. Tranca, arranca. Não, nós tentamos, Luca. Falamos com a da frente, falamos com a do fundo. A gente conversou com ela também, a gente estava conversando com ela. Só que a mulher era triste. Entendeu? Negociamos com a inquilina, conversou com a do fundo. Não, ela não queria conversa, a mulher era terrível. E aí o que a gente fez? A gente trocou o cadeado, ela quebrou o cadeado e entrou na casa. E também tinha cachorro lá, tá, gente? E entrou novamente na casa. Sabe assim, no peito, foi lá, quebrou o cadeado e entrou. Aí o que a gente fez? Contra-ataque. Soldamos o portão. Deixou a mulher para trás, entendeu? Para fora. Aí não teve jeito. Aí ela falou, eu não aguento mais essa situação, eu vou tirar minhas coisas de lá. E aí ela tirou as coisas de lá e a situação foi resolvida. Né? Aí a ex-mutuária foi lá, protocolou no processo a petição, informando o seguinte, que perdeu as duas inquilinas dela pela nossa forma, como nós agimos de terrorismo contra os ocupantes, que não sei o que isso não é aceito, e que isso não pode ser permitido. E assim funciona, né? Mas enfim, o imóvel está registrado, eu sou o proprietário, né? Começa por aí, sempre nesse sentido. E assim a gente funciona. Ah lá, Irusca, não chegamos a cortar a luz, não, a gente só soldou o portão. Ela quebrou o cadeado, a gente foi lá com uma solda e soldamos o portão. Essa também vai ficar na história. O Ronaldão arrebentou lá. O Ronaldão que estava conduzindo isso daí. Ai, gente. Bom, terminamos a nossa live aqui hoje. O Renan fez muita falta, né? Vou falar para vocês aí. Fica esse negócio aqui meio maçante, meio aqui e tal, não sei o que. Eu vou me perdendo um pouco aqui, mas... E aí, gente? Eu quero saber de vocês aí. Vocês gostaram? Gostaram da live? Tem alguma dúvida com relação a isso? Vamos mandando aqui. Até mesmo porque... Olha lá, o Ricardo falando. Smartando da turma 37. Em breve... Mas não precisa ser em breve não. Já vem logo. Eu tô com...
6 tubarões que são da turma 37, que já entraram agora, já estão arrebentando. Essa semana já arrebentaram ali. Inclusive, para quem não sabe, essa semana está começando a turma 38 da Smart, vai abrir novamente lá. Então tem um novo plano do milhão. Cara, não tem jeito de estar fora da comunidade, tá? Nossa comunidade aqui é hoje aonde acontece, as coisas acontecem, não tem como estar fora. Tudo que você vê por aí, você vai ver, nossa, bonitinho, não sei o que, mas, entendeu? Cadê o conteúdo? O conteúdo nosso aqui é pesado, então a gente tem domingo aqui com essas lives, a gente tem quarta-feira que eu falo aqui a jornada de um tubarão, a gente tem todas as terças e quintas, 7 horas da manhã, uma live com o Smartano, contando também a história de início dele. A gente tem todos os dias, às 6 da tarde, no YouTube, uma aula brilhante com os tubarões da cúpula. Então eles vão pegar a experiência deles e trazer para vocês. Tudo isso, gente, gratuito. Gratuito. Agora você imagina o que não tem dentro da comunidade. Quando você faz parte disso daqui, entendeu? Simplesmente o seu jogo muda. A sua vida vai ser transformada. Tudo aquilo que você imagina sobre leilões de imóveis, você começa a enxergar de uma forma diferente. Então é sobre isso, tá? Eu vou agradecer aqui, ó, o Vinícius falando, papo de leilão todo dia às 18. A Ana está aqui, nossa querida Ana. Diego também está aqui, ó. Então, gente, eu quero agradecer aqui a audiência de vocês. Eu ia falar desobediência, olha só. Aqui a Elaine. Ninguém tem tanta desocupação verídica para relatar, só a mentoria dos tubarões. Inclusive, tá, gente? Já vou deixar aqui prometido para vocês uma live com a doutora Elaine, porque nós estamos com um caso lá que é uso capião, a ocupante é advogada. Você imagina, essa daí ganha de 1.000 a 0 dessa que eu passei aqui hoje para vocês. Essa é sensacional, a doutora Elaine vai bater lá, ó, vai trazer essa história aqui para vocês. Primeiro, nós vamos fazer uma aula nos tubarões e destrinchar, porque lá a gente conversa no tete a tete, 3, 4 horas tratando os assuntos, e aí todo mundo consegue absorver detalhes de como a gente pensa, de como a gente raciocina, de como a gente age. É assim que a gente funciona. Tá bom, gente? Ó, o Vini tá aqui. É isso aí, Vini. Esse quadro dourado aqui, ó, presente do Vini. Vinícius está aqui. Os corações arrematados da família dele que ele me deu. Tá lindo, tá? Presente aqui, ó. Bem no meio. E é isso aí, o Augusto está aqui com a sustentação oral, o Evandro, que é sócio nessa casa de Carapicuíba, do uso capião, João Neto lá de Fortaleza, ó, mais uma vez obrigado pela transmissão de conhecimento e experiência, a Lípio está aqui também, ó, e isso, ó, o cara da BMW, gente, eu já gravei a conversa com esse cara, imagine só, depois vai virar uma baita de uma live, conversei com ele na sexta-feira, então nós pegamos uma BMW dele, para dar um prazo de mais 40 dias para ele desocupar o imóvel ou recomprar o imóvel. Tá? Em contrapartida, ele teve que transferir a propriedade do carro, e aí se ele vai comprar o imóvel, compra também o carro, senão ele compra só o imóvel, mas o carro já é dos arrematantes, uma BMW X3. Legal, né? Então essa história também vai dar o que falar, vai terminar o prazo 10 de abril, e depois de 10 de abril eu posto aqui no Instagram para vocês e trago em live também, para a gente ver essa história, essa é bem legal. E aí o Everton está falando de uma de Campinas também. O Everton, até para poder falar, tá, gente? Adiantar um pouquinho, estava dando aula no ecossistema de assessores essa semana na quinta, e um deles analisou essa casa de Campinas, que nós arrematamos por 128 mil, e essa casa tem uma ação da prefeitura ordenando a demolição e a desocupação da galera que mora lá. Né? E a gente foi lá e arrematou. É uma baita história também. Primeiro nós vamos trazer na aula dos tubarões e depois a gente traz aqui, gente. Então, é isso aí. Eu quero agradecer vocês aqui que tiveram presente. Audiência de extrema qualidade. E saibam que todos os domingos às 10 horas aqui estamos. Então, gente, vambora? Vambora fazer alguma coisa? Comer uma pizza agora? E dar um abraço lá. O Renan está se divertindo lá hoje, jogando truco com o Pierre essas horas. E a gente retorna com ele aqui domingo que vem. Então, gente, um abraço. Até mais.